Junho de 1976. A azáfama da campanha eleitoral para as primeiras presidenciais por sufrágio direto e universal há de ditar a sorte de António dos Santos Ramalho Eanes. O general discreto havia deixado de o ser um ano antes, ao emergir como herói do 25 de novembro, um movimento político e militar que concluiu o conturbado processo revolucionário em curso, devolvendo a estabilidade possível à jovem democracia portuguesa. Quase 50 anos passados sobre os acontecimentos, a data ainda não é pacífica, o mesmo não sucedendo com o dia 25 de janeiro de 1935. É nessa sexta-feira que nasce em Alcaíns, no seio de uma família remediada, mas não abastada, aquele que seria o 16º Presidente da República Portuguesa. Longe de vislumbrar tal desígnio, Ramalho Eanes concluiu a formação escolar em Castelo Branco até ingressar na Escola do Exército. Para trás ficou o desejo de seguir medicina, mais cara e mais inatingível para o sonho do jovem Eanes. Para os que nele acreditam, Deus escreveu direito por linhas tortas e seria como militar que Ramalho Eanes firmaria o seu perfil pessoal, mas também político. Cumpriu todo o período da Guerra Colonial e até antes dela, com comissões de serviço na Índia, Macau, Moçambique, Guiné e Angola, onde estava no 25 de abril de 1974. Chamado a Lisboa, é ainda um ilustre desconhecido quando ingressa na Rádio-Televisão Portuguesa. O general Eanes, a época não existia. Ele próprio, quando digo não existia, eu recordo-me que nós começámos os dois no mesmo dia na RTP e ninguém conhecia o Major Eanes. O Major Eanes tinha chegado de Angola. Eu já o conhecia antes, já o conhecia, sabia quem ele era e tinha já uma ideia formada sobre ele. O general Eanes é um oficial e é uma pessoa extremamente discreta, extremamente eficaz no que faz. É muito austero nos gestos, na forma de falar. Tudo o que faz é com eficácia. Ele vem para a RTP por indicação do Spínola, que eu tinha conhecido na Guiné. Ele na Guiné tinha dirigido um programa de rádio. Ele, Eanes, tinha dirigido um programa de rádio para a população da Guiné. E veio para a RTP porque o Spínola se lembrou daquele capitão de Bissau. O capitão de Bissau preside a RTP entre outubro de 74 e março de 75. 8 meses depois, seria a própria RTP a projetá-lo para o cotidiano dos portugueses. Quando ao 25 de novembro ele aparece, ele usava uns óculos escuros e foi logo apelidado de reacionário, fascista, aquelas coisas de catalogar tudo e todos que havia antigamente. E eu por acaso sabia quem ele era. E quando fui fotografar a primeira vez, confirmei tudo aquilo que sabia e que pensava. Eu lembro-me no 25 de novembro de ir à Amadora até com ele, que ele dirigia lá a parte do 25 de novembro da Amadora, dos comandos. E lembro-me de uma preocupação que nunca me esquecerei, porque ele vivia com o receio de uma coisa que esteve muito quase a acontecer e que muita gente não se apercebeu. Outras aperceberam-se, mas talvez não tenham dado a gravidade que aquilo chegou a ter, que era a proximidade de uma guerra civil. E a preocupação do Eanes era essa, era apaziguar e conseguir uma situação em que as pessoas se entendessem e resolvessem de outra maneira. O perfil discreto, mas incisivo, austero, quase espartano, sensato e ausente de extremismos,
foi enchendo um balão de popularidade e respeito que encheu ao ponto de tornar Yanes num protagonista político de primeira linha. Como explicar, no entanto, que esta espécie de sombra tenha decidido um dia expor-se ao escrutínio do sol? Houve um efeito quase de sucção. É a política como se fosse um ímã que o atrai. Mas não o atrai pela política, ele atrai-o pelo serviço. Porque o general Yanes tinha uma noção muito grande de serviço. E ele, isto é a minha opinião e eu estou convencido disto, quando ele vai para a política, quando se candidata a Presidente da República, ele faz isso com uma intenção de serviço. Ele é levado a candidatar-se. Eu digo isto porque nós passámos perto de 2 horas a subir e a descer a Avenida da Liberdade, porque o semanário jornal que eu, entretanto, tinha criado era na Avenida da Liberdade, no 232. E ele foi lá ter comigo porque foi-me convidar para dirigir a campanha. Letria dispensou o desafio, seria porta-voz no segundo mandato. Yanes seguiu à letra o que o destino lhe concedeu. Fosse o que fosse que conduziu à candidatura, o facto é que muitos prometem e Yanes cumpre, tornou-se a chave de sucesso de uma campanha que arrastou multidões que viam naquela figura singular o plural dos seus anseios, nem sempre consensuais, às vezes com alguns excessos. Ele é o que se chama o dar o peito às balas, não é? Há uns tiros, toda a gente se agacha e ele não, sobe para cima do carro. E parece com uma célebre camisola, uma t-shirt às riscas, não é? Que por acaso é até uma marca portuguesa. E essa fotografia ficou famosa. A postura dele foi sempre de nunca se intimidar, mas também nunca ser agressivo. Ou seja, ele tinha uma postura que revelava, do ponto de vista político, uma grande inteligência. Embora era uma postura algo militar, mas ao mesmo tempo era aquilo que as pessoas queriam. Alguém, era o homem, era uma pessoa confiável. Era e é. Yanes sai vitorioso na contenda disputada a 27 de junho de 1976, derrotando nas urnas as pretensões do almirante Pinheiro de Azevedo, do comunista Otávio Pato e de Otelo Saraiva de Carvalho, estratega do 25 de Abril, com quem servira na Guiné e com quem havia partilhado o alojamento. Agora, a partilha do triunfo era com os quase 3 milhões de portugueses que lhe haviam otorgado cerca de 62% dos votos. Portugal elege um militar porque ele tinha o apoio do Partido Socialista e digamos que Portugal estava um bocado farto da instabilidade que foi o pós-25 de Abril. Foi um tempo muito infeliz e muito feliz ao mesmo tempo. Foi extremamente feliz no início, foi uma lufada de ar fresco, mas depois foi-se tornando pesado. E havia demasiada confusão e o general Ramalho Yanes veio acalmar a sociedade. Bem precisava de calma o país social e político. Tensões diversas entre as cúpulas dos vários partidos não facilitavam as tarefas presidenciais. Yanes, com um estilo muito próprio de ação política, também não facilitou a vida aos governos que com ele conviveram. Foi presidente durante os primeiros 10 governos constitucionais, 3 deles de iniciativa presidencial, 2 com Nobre da Costa e 1 com Maria de Lourdes Pintacilgo, a única mulher até hoje a ser chefe de governo em Portugal. Nenhuma destas iniciativas teve grande sucesso. Os tempos não eram fáceis. Yanes cumpria o seu papel como podia. Ele foi, de facto, a ponte para a democracia. Não é que nós não vivêssemos em democracia, que já vivíamos, mas era uma democracia bastante conturbada, com o Conselho da Revolução, com não sei quê, com golpes, contra-golpes. Era 28 de setembro, 11 de março, 25 de novembro. E o 25 de novembro veio acalmar as águas. E aí
a mão dos general Yanes está aí a mão, e está aí toda. Não é por acaso que ele aparece como o chefe. O chefe do 25 de novembro de 75 seria o chefe do país na reeleição que aconteceu a 7 de dezembro de 1980. 3 dias antes, a morte de Francisco Sá Carneiro, enlutava a campanha que até aí havia decorrido sem sobressaltos. Fomos há poucas horas chocados com a notícia da perda de homens que dedicaram toda a sua vontade, toda a sua capacidade, toda a sua determinação à defesa de Portugal e dos interesses dos portugueses. Na minha qualidade de Presidente da República, quero, em nome de todos os portugueses, prestar homenagem e exprimir o testemunho do respeito profundo devido à memória do Dr. Francisco Sá Carneiro, engenheiro Adelino Namar da Costa e do Dr. António Patrício Gouveia. Yanes foi eleito para um segundo mandato com mais de 56% dos votos, relegando para segundo plano o também general Soares Carneiro, apoiado pela AD, uma vez mais o Telo Saraiva de Carvalho e mais 3 candidatos. Na prossecução da sua ação política, Yanes sempre entendeu que a sua atuação não podia nem devia inibi-lo de criticar publicamente a política seguida pelos diversos governos. Tal entendimento trouxe consigo várias tensões iniciadas com Mário Soares e continuadas nos executivos AD. Indiferente, quase obstinado, Yanes levava a água ao seu moinho sem dispensar a opinião dos moleiros. Eu achava muita graça às reuniões que ele fazia connosco em Belém, porque eu acho que ele queria ouvir-nos contra ele, ou argumentar contra os argumentos dele, mais do que outra coisa. Mas ele sabia muito bem para onde é que ia. Já sabia antes e não era isso que o fazia mudar de direção. Eu às vezes dizia, mas Dural, isso é sério ou é um teste que me está a fazer? Porque às vezes parecia quase um teste. Ele queria ver como é que as pessoas pensavam ou reagiam ou diziam alguma coisa. Equipa e colaboradores disseram-lhe adeus no dia 9 de março de 1986. Ramalho Yanes deixa Belém ao fim de uma década decisiva para a consolidação da democracia em Portugal. Fez a transição, tanto que toda a gente começou a dizer que ele era isto, era aquilo, era, como sabes, não é? Que ele era, diziam que era reacionário do PC, então hostilizava completamente, era completamente hostilizado e acabou o mandato dele completamente unânime. Procurando tirar partido do capital pessoal e político acumulado durante a presidência, Yanes inicia a sua única aventura partidária. O PRD nasce ainda em 1985 sob a figura tutelar do general, no seu labirinto. Ele nunca concordou com o PRD partido. É verdade. Ele queria um movimento de reflexão, não de ir a votos, né? E de repente aquilo vai até ser um partido. E lembro-me bem da reação dele quando soube que, salvo erro em Troia, numa reunião qualquer das pessoas que viriam a constituir depois o PRD, decidiram que aquilo era o PRD, Partido Renovador Democrático. Mas depois, como lhe digo, até pelos amigos que lá tinha, acabou por assumir, e assumiu até ao fim, até aquilo já não ser nada. O ceticismo de Yanes atenua-se com os 18% e os 45 deputados nas eleições de 1985 e adensa-se quando, 2 anos mais tarde, uma moção de censura apresentada pelo próprio partido derruba o governo de Cavaco Silva, que nas legislativas desse ano alcança a primeira maioria absoluta. O PRD reduz-se a 5% dos votos e a 7 lugares no Parlamento. Terminava assim o breve reinado do ex-presidente e a sua singular aventura partidária. A vida seguiu em frente e Yanes seguiu com ela, ainda e sempre com uma imagem de marca que afinal era mais imagem que marca. Pediram para fazer umas fotografias, as primeiras fotografias de campanha do general Yanes. E eu fui à casa dele, na Madre de Deus, numa tarde, fazer as fotografias.
E ele apareceu fardado. E foi uma sessão fotográfica muito engraçada, porque às tantas tu tens o general Yanes, que é tido como um homem hirto e rígido, com o filho ao colo, com a doutora Manuela, e era um homem afável, pá, com um sentido de humor desarmante. Eu lembro que naquela altura circulava uma anedota acerca de mim. E a anedota era esta. 2 fulanos, um perguntava ao outro: sabes o que acontece quando o Yanes lava a lâmina com que fez a barba? E o outro respondeu, naturalmente: bom, sai sabão e pelo. Não, o que sai é serradura. O outro: serradura? Sim, não sabes que ele é uma cara de pau. Tem um humor que as pessoas não imaginam. Tem aquela cara de pau. Então, ao princípio, usava óculos escuros e tudo, não é? Aquilo tinha aquela cara muito austera, muito... Mas é um tipo com um grande sentido de humor, com muita graça e muito oportuno nas observações que faz. Observações nunca deixou de as fazer. Até aos dias que correm, sobre eles discorre sempre que o entende e faz-se entender pelas memórias que dele permanecem. A que mais fica é a seriedade, acho eu. E para quem trabalhou com ele, próximo, é essa que fica. E depois a honestidade realmente em relação a tudo de uma maneira geral. E a visão que ele tinha da política e depois a forma como também começa a perceber que a política está a ser feita ou é feita e que o marcou muito. Eu fico com a imagem de um homem reto, um homem bom, um homem com o sentido do dever e com uma coisa que hoje é muito rara, o sentido do serviço. Nós, os velhos, devemos pensar que a nossa situação é igual à dos outros. E se há uma coisa é uma obrigação suplementar de dizer aos outros que isto já aconteceu, que se ultrapassou, que vai ser ultrapassada, que nós, os velhos, vamos dar o exemplo. E mais, quando chegarmos ao hospital, se for necessário, oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem mulher e filhos. Sereno, discreto, polido, interventivo quando acha que deve sê-lo, o general que recusou ser marechal ruma sem sobressaltos aos 90 anos de uma idade com décadas de intervenção cívica e política absolutamente singulares na vida do Portugal democrático.